A questão tributária, hoje a gente tem uma carga tributária pesadíssima, porque o governo tem uma estrutura administrativa pesadíssima que ele precisa pagar. Então, eu acho que talvez o que esteja faltando seja o governo, a máquina governamental, pensar como uma empresa, né? Sendo mais eficiente, sendo talvez deixando, repensando toda essa questão da estabilidade, né, do funcionário público, né? Eu entendo que isso possa ser válido para algumas coisas, mas eu não vejo como nada razoável ou racional, né? Uma pessoa que fez um concurso público não poder ser demitida se ela não estiver fazendo o trabalho que ela tem que fazer, se ela não for eficiente. Como empresário, como empreendedor, eu realmente não tenho medo da indústria estrangeira vir aqui e tomar o nosso lugar. Porque a gente tem muita competência, nós somos eficientes. Hoje, nós somos a maior empresa encarroçadora do mundo. Em fabricação de carrocerias, não existe no mundo ninguém maior que nós. Claro, os chineses são maiores, porém eles produzem ônibus completos, né? Falando em carrocerias. O que me preocupa é uma abertura de mercado sem considerar o nosso custo Brasil. Então, eu acho que tem que haver uma proteção, porque no que diz respeito à produtividade, à eficiência da indústria, a gente se garante. Mas como é que a gente vai competir com a carga impositiva que a gente tem hoje, com os impostos, com o custo que a gente tem de folha de pagamento versus custo dos chineses, por exemplo, que é infinitamente inferior. O custo Brasil, né, é que precisa ser trabalhado pelo governo e trazer esse custo Brasil para um padrão internacional, isso poderia perfeitamente permitir, sem maiores problemas, que houvesse um livre mercado. Porém, a partir do momento que o nosso custo Brasil, que é o custo sobre o qual nós não temos ingerência, ele é muito mais alto que o custo dos nossos competidores externos, isso nos complicaria muito a vida. Porque como é que nós vamos conseguir manter um patamar de preços competitivo, né, se esse custo Brasil está nos massacrando, né? Tudo isso vai trazendo um peso gigantesco, né, para a máquina pública, e isso faz com que a carga impositiva tributária tenha que ser muito elevada, né? Isso, obviamente, nos impacta em termos de competitividade internacional. A questão da folha de pagamento, nós temos hoje em torno de 10 mil funcionários aqui na Marco Polo, entre Brasil e coligadas. Nós pagamos um determinado salário para essas pessoas e essas pessoas nos custam o dobro do que nós pagamos para elas, sendo que elas só recebem o que nós pagamos para elas e ainda descontam alguma coisa. Bom, tem alguma coisa errada nisso, né, Beth? Onde é que está o resto do dinheiro? Está em toda essa máquina gigantesca, né, que o governo tem e que, na minha opinião, esse é o trabalho de fundo que deveria ser feito. Ou seja, como é que nós tornamos a administração pública mais eficiente? Direitos são direitos, né? Isso não é uma coisa que a gente vai conseguir mudar. Eu entendo que isso é muito difícil de a gente mudar. O que a gente tem que tentar fazer é ser mais eficientes, né,
porque não tem como. Ou a gente é eficiente e competitivo, ou a gente desaparece. Não existe mágica. Então, imagina se o governo abre, com todo esse custo, Brasil, né, vamos chamar assim, se o governo abre as fronteiras, desaparece a indústria nacional, porque os nossos concorrentes não têm esse custo. Né? Então, veja bem, eu não estou dizendo aqui que nós não temos que ter esses custos. Eu estou dizendo que nós temos que ter alguma solução, seja ela qual for. Se o governo não pode mexer nisso, porque tem uma estrutura pesada que precisa manter, bom, então ele precisa nos proteger de alguma maneira. Caso contrário, a indústria brasileira desapareceria. A gente vinha no primeiro trimestre desse ano, né? Lá para início de março, a gente vinha num ritmo muito forte de vendas, né, de crescimento. E como tu falaste, já estávamos falando aí naquela época em contratar aproximadamente 1.000 pessoas aí, porque era o que as projeções de vendas aí estavam indicando que a gente ia precisar. Aí veio a crise, então foi um baque muito grande para nós, porque tu imaginas que uma empresa que produz ônibus, que transporta pessoas num espaço confinado, o impacto realmente foi gigantesco. E o impacto maior ainda foi para nós por conta de que o nosso melhor negócio é justamente o negócio de rodoviários. É o, digamos assim, a nossa galinha dos ovos de ouro. É onde a gente sempre teve o nosso melhor resultado foi nesse segmento de rodoviário. E esse segmento foi o que mais impactou. Nós tivemos aí uma queda média entre os nossos clientes de 85% em termos de frota parada, ou seja, apenas 15% das frotas dos nossos clientes estavam em operação nesse momento. Então, isso foi, imagina, uma coisa realmente muito impactante para nós, e nesse momento a gente teve que imediatamente pensar num plano de emergência, né, para deixar a empresa, pelo menos, operando no break-even, né, que foi a meta que a gente se propôs, né, e, ao mesmo tempo, já começar a pensar em como a gente ia atuar para poder dar a volta por cima e já começar a pensar no pós-crise, né, como que a gente iria repensar toda a empresa face a esse essa tremenda mudança que houve, não só no Brasil, né, mas também e principalmente a nível mundial. Um outro impacto forte que a gente teve, obviamente, foi em relação ao resultado das empresas coligadas, né? Controladas e coligadas do exterior. Como foi uma crise mundial, todos os mercados onde nós temos operações, hoje a gente tem operações em 10 países, né? Foi uma coisa realmente bastante complicada. Então tivemos que ser aí muito criativos, né, para poder conseguir passar o ano de uma forma aí que não tivéssemos um impacto muito grande. Acho que vamos conseguir, pelo menos, virar o ano aí no azul sem ter prejuízo. Né? Uma pena, teria sido talvez o melhor resultado da história, mas dadas as circunstâncias, eu te diria que virar o ano no azul vai ser uma grande vitória. Cada mercado teve assim o seu impacto, alguns mais, outros menos, mas na média, acho que a gente pode falar que 85% pode ser um número médio aí, porque o impacto foi muito parecido em todos os países. No México, por exemplo, nós tivemos aí um impacto de 60% do mercado total, ou seja, o mercado vendia aí anualmente, na média,
8.200 ônibus, né, carrocerias. Esse ano não vai chegar a 4.000. Então, praticamente aí 50% de queda. E não foi diferente na maioria dos mercados onde a gente tem atuação. Nós fizemos uma reestruturação, um redesenho na estrutura organizacional da empresa e criamos aí uma área de transformação digital e estratégia. A área de estratégia estava ligada, até então, à área de negócios internacionais e mercado externo. Ela saiu agora dessa área e passou a fazer parte dessa nova área que se chama agora de estratégia de transformação digital. O objetivo disso é justamente isso, ou seja, nós entendemos que por conta de tudo que aconteceu, por tudo que a gente aprendeu esse ano, da necessidade de sermos mais ágeis, né, principalmente no processo decisório, nós entendemos que essa transformação é vital para o futuro da empresa, até para poder encarar esse novo normal, né, que está surgindo aí, onde a velocidade, tanto no desenvolvimento de novas soluções, de serviços e de novos produtos, ela precisa ser acelerada. Ela não pode mais levar os tempos que levava, né? Eu costumava dizer agora no auge da crise aqui para o nosso pessoal que nós redefinimos aqui na Marco Polo o tempo. O que era ano virou mês, o que era mês virou semana, o que era semana virou dia. Então a gente agora, para poder fazer criar esse novo modelo de gestão, a gente precisa trabalhar muito fortemente nisso, né, que é mudar a cultura dessa estrutura forte, pesada, muito hierarquizada, para uma estrutura mais ágil, né, com equipes, times multidisciplinares, com mais autonomia, né, trabalhando por projetos, né, e tendo aí possibilidade de acelerar todos os processos, dando prioridade para o que realmente importa. Esse é o programa que a gente está desenvolvendo agora, e isso, com certeza, vai mudar totalmente a cara da empresa. Eu costumo dizer que o nosso desafio agora é transformar um paquiderme no leopardo. Isso resume um pouco todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui dentro. A questão da mobilidade elétrica, né, que é um modelo de negócio completamente diferente do modelo de negócio que existe hoje aqui no Brasil, onde o operador é o que compra o material rodante, ele tem uma tarifa que é definida pelo governo, porém a gente sabe que essa tarifa ela não é suficiente para remunerar o operador, né? E isso faz com que o sistema esteja hoje praticamente à beira do colapso, e isso acabou ainda sendo pior com a questão da crise do Covid, né? Esse ano ainda a gente fez alguns projetos importantes, né, nessa linha. Por exemplo, nós lançamos esse ano o primeiro articulado elétrico, né, em parceria com a BYD, que produz o chassi elétrico, né, que é um projeto aí para São José dos Campos, de 12 articulados, e que deve começar já a operar no final do ano que vem. Já estamos com o protótipo pronto, já estamos apresentando isso para o mercado, o carro ficou muito bonito. E também alguns carros de fretamento elétrico, né, também em conjunto com a BYD, e já estamos fazendo alguns testes que estão sendo muito bem recebidos aí, com alguns clientes, né, de ponta, que também estão preocupados com isso, né, e que estão trabalhando junto no desenvolvimento desses produtos. Então, a questão da sustentabilidade da energia limpa já é uma primeira preocupação que a gente tem, né, em relação a todo esse desenvolvimento da eletromobilidade. Porém, tem um segundo aspecto, principalmente no urbano, né, que diz respeito à
viabilidade econômica do sistema. Então, a viabilidade econômica do sistema, ela hoje está muito comprometida da forma como ela está, né? Como eu já comentei antes. E hoje já existe, por exemplo, no Chile, em torno de 200 carros elétricos em operação, num sistema de gestão, num modelo de negócio diferente, né? Onde entra a provedora de energia elétrica como um player no sistema, e essa provedora de energia elétrica é que financia a compra do equipamento. Então, isso alivia a carga do operador, né? E ele acaba sendo compensado pela tarifa de energia elétrica, né? Que é paga para esse operador, que é paga para o operador e para a empresa de energia elétrica. Então, esse sistema acaba subsidiando o transporte e faz com que a tarifa fique mais acessível para o passageiro, e isso acaba entrando num ciclo virtuoso, né, porque a gente consegue renovar as frotas com ônibus novos, ônibus confortáveis, e isso atrai o passageiro e começa a trazer de volta o passageiro que fugiu, digamos assim, né, do sistema. Não é só a questão do ônibus elétrico, é a questão de tu desenhares o sistema de uma forma racional, né? Porque o que acontece? Tudo passa por uma integração de vários modais. Tu não vais conseguir atravessar a cidade de bicicleta, né? Tu não vais conseguir atravessar a cidade de patinete. E se todo mundo andar de carro, ninguém se mexe. É impossível, não tem como. As vias estão sobrecarregadas. Então, o sistema de transporte, o sistema de mobilidade, ele precisa ser repensado, né? E é nesse sentido que eu coloco a integração entre todos os modais. Tem que haver uma integração entre o metrô, né, o ônibus grande, de grande capacidade, né, que passa por corredores, o articulado, o biarticulado, com os ônibus alimentadores, né, e até mesmo no último pedacinho lá, que é o last mile, o first mile, eventualmente uma bicicleta, um Uber ou qualquer outro veículo menor que possa atender isso, até mesmo micro-ônibus. A questão é que hoje, veja como isso é incoerente. Você tem horários de pico, né, no início da manhã e no final da tarde, onde todo mundo vai de casa para o trabalho e no final da tarde do trabalho para casa. Nesse momento, você precisa uma capacidade de transporte passageiros sentido gigantesca. Aí entra metrô, entra tudo fica cheio. Porém, o resto do dia diminui violentamente o fluxo de passageiros. Porém, pela legislação vigente, as empresas de ônibus são obrigadas a circularem e terem uma frequência mínima que passa por determinados locais, as paradas de ônibus, X vezes por dia. Então, os ônibus circulam, ônibus enormes circulando vazios. Isso não é coerente e isso inviabiliza o sistema de transporte. Então, o que a gente precisa para resolver isso? É o transporte sob demanda. A questão do vender ônibus por videoconferência, te confesso que é bastante complicada. É difícil, porque o nosso business, ele ainda é muito corpo a corpo, é olho no olho, né? É difícil, você precisa estar junto com o cliente para entender a necessidade dele, você precisa estar com ele para entender quais são as dores dele, o relacionamento, né, é ainda muito importante no nosso negócio. Então, essa questão do home office, para nós, ela funcionou bem, mais assim para questões administrativas. Isso não teve grandes problemas, né? Porém, a área comercial sofreu bastante
porque não é como vender, sei lá, Coca-Cola ou qualquer outro bem de consumo. O nosso produto, ele é muito elaborado, ele é muito técnico, é uma venda muito técnica. Então, esse trabalho de campo de venda por videoconferência realmente é difícil. A gente está Uhum. aí cruzando os dedos, né, para que essa vacina chegue logo e a gente consiga aí poder ter mais proximidade aí com os nossos clientes. O trabalho que a gente está fazendo hoje, ele praticamente não terá nada a ver com o trabalho que a gente vai estar fazendo daqui a 5 ou 10 anos. O cenário da pandemia, né, ele demandou, está demandando ainda mudanças exponenciais dentro das organizações. E os modelos de gestão estão mudando radicalmente. Criatividade, capacidade de inovação é um outro fator fundamental. Capacidade de trabalhar de forma colaborativa. Hoje não existe mais o trabalho individual, não existe mais Maradonas e Pelés. É o time que vai fazer acontecer. Qual?